te contar 5 estratégias incríveis para você fazer compatibilização em BIM que ninguém te conta. E elas vão deixar o seu processo muito mais eficiente e prático. Vem comigo! Essas 5 dicas que eu vou deixar para você aqui hoje, eu aprendi errando muito. E aí cheguei nessas soluções que são bem mais eficientes e que me ajudam muito na gestão e na compatibilização dos projetos no dia a dia. Eu sou a Ivy Luz, arquiteta, especializada em gestão e coordenação de projetos em BIM e fundadora desse espaço Arquintegra, um lugar onde a gente fala sobre engenharia, sobre arquitetura, sobre construção, gestão de projetos, coordenação e tudo mais que surgir relacionado a uma construção sustentável. A primeira dica que eu quero te dar é como você pode estruturar os seus clashes para fazer análise de conflitos num modelo. Isso é bem importante porque se você não estruturar direitinho os seus clashes, né, suas interferências, pode ser que você deixe passar uma disciplina, por exemplo, sem fazer o clash, ou você faça clashes duplicados. E aí isso vai prejudicar muito a qualidade do material que você entrega para o seu cliente. Então fazer a estrutura dos clashes é extremamente importante. Como que eu faço isso normalmente? Eu estou aqui com um arquivo aberto, né, um empreendimento de infraestrutura e loteamento. E como que eu estruturo esses clashes? Eu pego todas as disciplinas que eu tenho e aí eu vou criando aqui na função de clash, né? Eu vou criando os clashes que eu vou fazer. Então, por exemplo, o meu primeiro clash vai ser de água com sinalização viária. O segundo clash, eu vou fazer sempre água, sinalização viária e vou somar mais uma disciplina, que aqui no caso era paisagismo. Então, você sempre vai somando. E aí isso vai fazendo com que você não esqueça nenhuma dessas disciplinas, entendeu? Porque você vai fazer uma adição e vai ter ali todas na sequência. Por exemplo, fiz o primeiro aqui, a água com sinalização. Na parte de selecionar, né, os arquivos, você vai selecionar a água e a sinalização. Clicou lá, você vai rodar o teste. Quando ele rodar o teste, ele vai para o resultado. Nesse caso, eu não tive nenhuma interferência. Então, para você fazer uma estrutura bem interessante de clashes, você precisa sempre ir somando as disciplinas. Então, você vai começar com... Tenho todas essas disciplinas aqui. Eu tenho água, eu tenho sinalização viária, eu tenho paisagismo, eu tenho drenagem, eu tenho elétrica, eu tenho iluminação viária, eu tenho esgoto e tenho a pavimentação. E aí, com base nisso, eu avalio o que eu preciso bater com o quê, né? Então, por exemplo, de pavimentação, nesse caso, eu não vou fazer a interferência de todas as disciplinas com tudo de pavimentação, porque isso não gera interferências significativas. Eu vou fazer com aquilo que importa. Então, no caso de pavimentação, eu vou fazer os drenos de pavimento, que são estruturas que não podem ser perfuradas, com todas as disciplinas. E vou fazer a subbase do pavimento, por exemplo, que eu também não posso ter caixas que fiquem entrando dentro dessa subbase, porque senão desestrutura meu pavimento. Aí, nesse caso, eu vou fazer com essa última camada o meu clash, né? Vou fazer a interferência dessa última camada do pavimento com as tubulações, porque eu não posso ter nenhuma tubulação acima desse nível, e também com caixas, todas as caixas, a parte inferior, né, o pescoço pode subir até em cima, mas a parte inferior tem que estar abaixo desse nível de subbase. Então, essa estratégia é muito importante você pensar antes. Não adianta você começar a fazer a sua análise e compatibilização de projetos só gerando os clashes entre as disciplinas, uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra, que vai dar um monte de clash que talvez você nem precise dessas interferências, entende? Você não precisa, são interferências que nem precisam ser resolvidas ou que não fazem sentido. Isso é muito importante. Como que eu faço sempre? Eu sempre deixo as disciplinas sinalizadas de maneira abreviada. Então, água, AGU, sinalização viária, SIV. Eu uso algumas abreviações que, para mim, ficam fáceis de visualizar, eu sei o que é, sei a disciplina que é, e que deixem esse nome curto,
para que você consiga, na tela, enxergar todas as interferências que tem entre elas, entendeu? E eu deixo elas abreviadas para conseguir ver exatamente todas as disciplinas que fazem parte daquele conjunto de interferências. Essa estruturação parece boba, mas ela vai fazer total diferença na hora de você gerar os clashes mesmo e ter o resultado. Segunda estratégia muito importante é você fazer os clashes de maneira gradual. O que é isso? Fazer o clash de maneira gradual é você ir adicionando aos poucos as demais disciplinas. Então, quando você vai fazer o primeiro clash, né, aqui no caso, água com sinalização, são só 2 disciplinas, você vai clicar lá do lado A na água, do lado B, sinalização, e vai rodar o clash. Agora, quando começa a aumentar a quantidade de disciplinas, para facilitar na hora de você agrupar essas interferências, etc., é importante você fazer por camadas. Então, na seleção B, que está aqui, ó, no caso, eu vou escolher aquela disciplina que está depois do versus ali, né? Então, por exemplo, eu vou bater o paisagismo, todas as árvores, tudo de paisagismo, com sinalização e com água, com toda a rede de água. Então, no campo B, eu vou escolher paisagismo, que é a disciplina que vai bater com as outras. Aí, primeiro no campo A, eu vou escolher água. Só água. Porque aí todas as interferências que você enxergar vão ser de paisagismo com a rede de água. E aí você vai rodar o clash. Ah, não deu nenhuma interferência. Perfeito. Aí você vai vir aqui, então não tem nenhuma interferência de paisagismo com água. E vai pegar a parte de sinalização. E vai rodar de novo o clash. Agora pegou um clash. Olha, o primeiro clash que pegou aqui foi paisagismo. Então é uma árvore que pegou com uma placa de sinalização viária, tá vendo? Eu preciso fazer um remanejamento disso. Perfeito. Vou para o próximo grupo de interferências. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai pegar. Então você vai pegar primeiro no campo B, drenagem, e aí vai selecionar aqui no campo A uma disciplina, que vai ser a água, que é a primeira que está ali na nossa descrição. Roda o clash. Rodou o clash, você sabe que todas essas interferências que estão aqui aparecendo na tela são interferências da rede de drenagem com a rede de água. E aí, você vai poder agrupar tudo isso. Então, aqui eu vou colocar começar sempre com a drenagem. Drenagem versus água, que a drenagem é a disciplina que está colidindo com as outras. Coloquei tudo lá dentro. Aí vou voltar e vou fazer mais uma verificação de interferência. Então, com a drenagem agora, eu vou adicionar também a sinalização. Vou pegar o arquivo de sinalização, vou rodar o clash, não deu nenhuma interferência. Aí vou adicionar paisagismo. Clica no paisagismo, roda o clash, deram clashes. Então aqui, ó, deram clashes, aí eu vou colocar drenagem com paisagismo. Só o fato de você fazer dessa maneira já vai otimizar um tempo danado para você, porque você vai começar a bater as interferências e não vai vir tudo de uma vez. Se você faz selecionando todas e aí colidindo tudo ao mesmo tempo, vai vir tanta interferência que você vai ter que ficar olhando uma por uma para conseguir saber qual é de qual e como que você vai sugerir mudanças e melhorias, entende? Fica um clash que não fica útil de você resolver. E os clashes, as interferências, elas precisam ser mapeadas de uma maneira que fiquem úteis de serem resolvidas, de maneira fácil você conseguir achar uma solução para aquilo. Terceira estratégia que vai ser sucesso aí no seu processo de compatibilização em BIM. O agrupamento dos clashes vai facilitar muito a vida e a resolução dos problemas. Então, toda vez que você gera o clash, você já faz um agrupamento. Você vai lá fazendo por disciplina e vai agrupando. Eu vou fazer esse de elétrica que tem bastante interferência. Eu tenho alguns grupos, vocês estão vendo aqui? Então, é elétrica com um banco de dutos, toda a rede enterrada de elétrica aqui, que é pesada nesse projeto, e uma rede de drenagem, que também é enterrada. Então, são tubulações grandes de drenagem, né? E o banco de dutos de elétrica também são bancos de dutos grandes. Tem vários eletrodutos ali passando e a gente fez
um modelo único, né, que é um volume único, que não pode passar nada no meio desse volume dos eletrodutos. O que eu faço aqui? Eu agrupo, é um item de elétrica, mas eu separei tudo que é elétrica, banco de dutos e tubulação, para conseguir facilitar na hora de você achar uma solução. Então, quando você for fazer uma reunião, por exemplo, para definir a solução, ou você for enviar um relatório para o seu projetista achar uma solução, agrupando dessa maneira, ele consegue dar uma solução definitiva para mais casos, entende? Porque aqui dentro disso vão estar todos porque aqui dentro vão estar agrupados todos os casos onde eu tenho banco de dutos interferindo com drenagem, com tubulação de drenagem. Então, esse caso, por exemplo, a drenagem ela tem uma inclinação, eu não posso ficar mexendo muito os níveis. E os bancos de dutos, eles estão com um padrão também de nível, né? A ideia do banco de dutos é eu não ficar deixando ele tão baixo, porque se eu rebaixar muito os bancos de duto, eu acabo tendo uma escavação muito grande, o serviço, a obra fica muito mais difícil. Mas talvez em alguns casos específicos isso tenha que acontecer para eliminar as interferências. Então a gente mapeia tudo isso. Então aqui, por exemplo, olha, esse banco de dutos está interferindo com a tubulação de drenagem, tá vendo? Estão tudo no mesmo nível. Então, quando você for enviar, você vai fazer essa coleção de coisas aqui, todos esses daqui estão fazendo interferência de tubulação com banco de dutos, e aí eu preciso ter uma solução para todos esses casos. Aí vou agrupar outras interferências que são de elétricas, caixas elétricas com a rede de água. Então, olha só, estou com umas caixas elétricas e a rede de água passando no meio dessas caixas elétricas, tá vendo? Essa tubulação de água aqui está passando muito no mesmo alinhamento que o meu banco de dutos. Esse daqui é o banco de dutos e essa daqui é a caixa e a tubulação de água está passando aqui no meio. Então, isso não pode acontecer. Qual vai ser a solução que a gente vai dar? É importante você conseguir fazer uma pré-análise desses clashes e agrupar dessa maneira e também separar aqueles clashes que são duplicados muitas vezes, sabe? Porque um elemento pequenininho ali, uma junção, tá colidindo, mas a tubulação também já colidiu e aí fica a junção, a tubulação, tudo colidindo e vai gerando um volume de clashes muito grandes. Então, duplicados e resolvidos. São coisas que, assim, não precisam estar aqui, porque é uma tubulaçãozinha, ó, é um elemento minúsculo, tá vendo esse caso? Esse elemento aqui, a gente não vai nem olhar, isso aqui não vai para o relatório, não vai para o projetista, porque isso aqui não é uma interferência, o que ele precisa resolver é essa rede aqui que está passando grudada com a caixa elétrica. Acho que deu para entender como é importante o agrupamento dos clashes, né? Assim você tem a estratégia na palma da sua mão ali para você dar de soluções, tá bom? Então eu sempre faço isso em todas as disciplinas. Quarta estratégia muito boa para você aplicar nos seus projetos é essa daqui, ó, você fazer anotações e salvar vistas. Como que você faz isso? Eu gerei todos os clashes lá, estou vendo as interferências, mas eu quero já sugerir uma mudança nesse caso, né? Olha só, essa aqui é uma rede de iluminação com a caixa elétrica que a gente estava vendo, que estão interferindo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Você já deixa dentro desse modelo, Navisworks, que é o caso que a gente está usando aqui, mas poderia ser um outro programa, né? Eu estou fazendo pelo Navis, mas tem inúmeros outros. Se você quer que eu ensine fazendo em outro programa, manda mensagem aqui nos comentários que eu posso fazer esse mesmo processo com um outro programa. Eu quero fazer um comentário, então você vem aqui, aí você pode escolher até a cor que você vai fazer, eu vou fazer de magenta mesmo, e vai desenhar uma nuvenzinha aqui, ó. Esse aqui é o problema, minha gente. Esse daqui é o problema que eu preciso resolver. E o que eu preciso? Eu preciso fazer com que o projetista verifique a caixa de iluminação, aqui nesse caso, pode ser reduzida ou pode ficar integrada à caixa da rede elétrica principal. Pronto. Anotou aqui. E aí você vai salvar essa informação. Então,
Por quê? Porque eu quero que exatamente assim é a forma que eu quero salvar. Deixa eu fazer uma save de view. Eu quero salvar essa informação. Então, solução, proposta de solução para interferência das caixas elétricas de rede enterrada e iluminação. Sei lá, tô colocando um nome aqui só para a gente ter uma referência, né? E aí você pode aqui, ó, adicionar uma pasta propostas de solução. E aí você vai deixar todas essas propostas suas, essas vistas que você está fazendo para ter solução dos problemas aqui. Então, olha, você pode propor as alternativas e as mudanças já direto aqui. Por exemplo, vou pegar um caso que não é relacionado a Clash, né? Fiz os Clash, estão todos lá, eu já salvei as vistas dos Clash, vou mostrar para vocês como que faz isso. Tô vendo que aqui no modelo tem uma coisa muito estranha. A rede de iluminação, ó, ela não está seguindo a projeção viária, ela está totalmente deslocada. Então, o posicionamento dessas luminárias aqui estão totalmente errado. Nossa, e nem bateu no Clash, porque elas não estão colidindo. Foi um equívoco de projeto mesmo. Então eu posso vir aqui, faço uma save de view, né? Salvo essa vista. Luminárias fora da via. E aí eu coloco uma anotação aqui, ó. Todas essas luminárias aqui precisam ser verificadas, isso aqui precisa ser ajustado no projeto. E aí você pode até escrever aqui. Adequar para ficar no perímetro viário. Iluminação tem que estar no perímetro viário. Dá um OK. Pronto. Ela está aqui, ó, proposta de solução. E assim você pode criar várias vistas, o tanto que você quiser. Inclusive, em reuniões, você pode fazer a reunião anotando o estudo em vistas salvas, e aí fica aqui o histórico. Uma outra coisa importante das vistas salvas também, para você usar com todo o potencial. Vocês estão vendo que aqui, ó, as interferências, elas estão todas em vistas salvas. Como que eu fiz isso? Isso aqui gerou automaticamente. Quando você vem aqui no Clash, você pode reportar, né? Extrair essa informação. E aí, para você fazer essa extração, uma das maneiras é colocando todas essas vistas aqui do lado. Então, eu vou deletar aqui as que eu já tenho para você ver como que isso acontece, ó. Você vai reportar todos os testes de maneira separada para viewports. Então, coloco lá para fazer e todas elas vão sair aqui, ó. E aí você tem o Clash, todos os Clashes pontuados. Então, o seu projetista, todo mundo consegue, com o Navisworks Freedom mesmo, abrir o arquivo e visualizar as interferências que estão acontecendo. Ó, ele clica aqui nas interferências, mesmo na visualização gratuita, ele vai conseguir ver essas interferências, tá vendo? Ó, tubulação de água batendo na caixa elétrica. E aí você pode, inclusive, nesses casos aqui, eu quero dar uma solução para esse caso específico. Essa tubulação aqui, essa rede não pode estar passando aqui. Rede de água interferindo com a caixa. Então, você vem e faz uma anotação direta aqui na vista. Você pode comentar direto ali, tá? Isso daqui foi só para você entender como as vistas salvas são importantes e vão ser muito úteis aí no seu projeto, no seu desenvolvimento e na sua compatibilização. E a minha última dica de hoje, claro que tem muitas outras, né? Se você quiser mais, deixa aqui nos comentários que eu faço mais dicas, mas essas são as 5 estratégicas assim que eu acho muito boa no dia a dia. Essa daqui é para você conseguir exportar todo esse conteúdo que você gerou
no Navisworks, né? Fez os clashes, agrupou, verificou as interferências e aí você vai fazer com que isso tudo seja exportado para você conseguir documentar através de um relatório. E a gente precisa fazer isso não manualmente, né? Precisa ser prático, fácil. Então, uma forma eficiente de fazer isso que eu encontrei é você fazer uma exportação automática de todos os clashes